Administração Pública, aula sobre Estado, conceito e evolução do Estado moderno. Olá, concurseira, olá, concurseiro. Nesta aula, nós vamos conversar sobre o conceito e a evolução do Estado moderno. Um assunto abordado em vários concursos e é a essência dessa área ligada à Constituição do Estado. Vamos então para o nosso conteúdo. Primeira coisa, então, vamos estudar a evolução do Estado moderno, ok? Bom, primeira coisa importante é entender esse conceito de Estado moderno. Nós relacionamos muito a palavra moderno como algo que aconteceu aí nas últimas décadas. Não, aqui nós estamos falando da sequência da história administrativa e da história dos estados ao longo do tempo. Então, quando nós falamos de Estado moderno, nós falamos aquilo que vem depois da Idade Média. Então, nós estamos falando lá do século XIV, século XV, ok? Essa é a primeira coisa importante você anotar aí. Estado moderno não é sinônimo de Estado contemporâneo. Quando nós falamos em Estado contemporâneo, nós falamos aqui no Brasil, por exemplo, o que acontece depois da Constituição de 1988. Portanto, falamos aí de coisas de 30, 40 anos atrás. Aí nós falamos em moderno e o moderno se estende, então, até o fim da Idade Média. Isso é importante você anotar aí para você, na hora da prova, não confundir contemporâneo com moderno, ok? Bem, então vamos lá. Primeiro, o que é Estado? Estado vem do latim status e significa o quê? Ordem, firmeza. Quando nós estudamos administração pública, quando nós estudamos direito constitucional e direito administrativo, nós vemos que Estado é a nação politicamente organizada. Você lembra o que é nação? Nação é o conjunto de pessoas que habita um território, ok? Então, quando nós temos esse conjunto de pessoas politicamente organizada, a nação politicamente organizada, nós começamos a ter um Estado, ok? Bem, como eu falei agora há pouco, o Estado, o conceito de Estado, o surgimento do Estado como nós conhecemos atualmente, ele começa lá no século XV, depois ele vai nesse processo de consolidação até o século XVII, e os primeiros estados que nós conhecemos, que a história nos conta que surgiram, foi quais? Portugal, França, Espanha e Inglaterra, tá? Portugal, França, Espanha e Inglaterra, observe, todos ligados à nossa história. Tanto Portugal quanto França, Espanha e Inglaterra tiveram grande influência na formação da nação e do Estado brasileiro, ok? Bem, já nessa época, então, se caracterizava um certo significado moderno para a palavra Estado. Lembra que o significado antigo é status, né? Ordem e firmeza. Hoje se entende que Estado é força, é poder e é direito. Isso aqui pode ser perguntado, hein? Quais são os significados modernos do vocábulo Estado? Então tá aqui, ó, força, poder e direito, ok? Tranquilo? Vamos para frente. Antes da Idade Média, ou quer dizer, antes, vírgula, na Idade Média, existiam o quê? Os principados e os reinos, certo? Os povos germânicos tinham uma palavra semelhante a status do latim, era stat, tá? Ou Reich, né? Nós temos aí na Segunda Guerra Mundial o exército do Hitler e o seu governo, a sua estrutura, a sua constituição, chamada de Terceiro Reich. Então nós poderíamos dizer que seria o Terceiro Reino, ok? Reich sinônimo de reino, tá? E stat sinônimo de status. Tranquilo? Então veja que essa palavra, ela surge, de certa forma, de uma derivação do conceito de principado e reinos lá da Idade Média. Ok? Vamos para frente. O Estado moderno tem uma característica importante aí que é perguntado com frequência. Ele surge inicialmente na forma de absolutismo monárquico. O que é absolutismo monárquico?
é a existência de um monarca, de um rei, de um imperador, que tem poder absoluto, por isso absolutismo monárquico. Então, na sua estrutura inicial, ele era totalmente autocrático. Tinha alguém que mandava, desmandava, decidia tudo. Essa visão de absolutismo monárquico, ele foi muito importante na época porque precisava haver força, como o próprio nome diz, força, poder e direito, desse monarca, desse líder maior, para quê? Para agrupar, para juntar os principados, juntar os reinos pequenos que existiam na época, os feudos, transformando eles em o quê? Em estados ou países, tá? Então, o absolutismo monárquico na época era fundamental. Se já existisse, nem se pensava nisso na época, a democracia, então provavelmente não haveria essa força centralizadora. Então, anota aí, o Estado é moderno, tá? Ele é lá do século XV a XVII e ele começa como monarquia absolutista. Tranquilo? Beleza? Vamos para frente? Bem, por que o absolutismo monárquico era importante? Já falei, pela necessidade, então, de superar o quê? O regionalismo político, que era a existência de pequenos reinos, de principados. E olha que interessante aqui, e o universalismo religioso. O que significa isso? Significa que na Idade Média, a Igreja, principalmente a Igreja Católica, na verdade, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela dominava a ideia, a ideologia desses reinos e principados. Então, era a Igreja que era o grande Estado, entre aspas, da época. Então, os novos Estados tinham que dividir aí a visão religiosa da visão política. Veja que isso aqui levou 3 séculos, imagine quanta confusão deu nesse período. Mas hoje, estudando a história, se percebe que essa que foi a intenção. Enfraquecer o poder da Igreja Católica. E aqui nós estamos falando, você observa aqui, ó, Portugal, França, Espanha e Inglaterra. Nós estamos falando da história mais próxima do Brasil. Não se coloca dentro desse conceito de evolução do Estado moderno o que aconteceu lá no Oriente, na China, no Japão. Isso aí não tem nada a ver, tá? Nós estamos falando aqui com o que nós chamamos de eurocentrismo. E por que nós estamos falando de eurocentrismo? Porque é isso que pergunto na prova. Na prova, e os livros de histórias brasileiros, eles ainda estão focados no que nós chamamos de eurocentrismo. A Europa como centro do mundo, e não se levava em consideração as outras civilizações que eram fortes também, mas não eram importantes na influenciação daquilo que nós conhecemos por mundo ocidental. Tranquilo? Vamos para frente, mais um pedacinho aqui agora. Nós temos aqui umas afirmações importantes da professora Camila Magalhães. Ela é da Universidade da Bahia, ela fez essas afirmações em 2017, né, dentro de um documento histórico que ela produziu, e ela diz o quê? Diz que os eventos históricos da transição do feudalismo para o Estado moderno foram os seguintes. Primeiro, a formação dos Estados-nação como modelo de organização social e política dos Estados europeus. Perceba então que bate com o que eu acabei de falar, tá? Aqui você tem uma síntese bem estruturada para você entender e ter um resumo daquilo que nós conversamos aí nos últimos minutos, tá? Então veja lá, formação dos Estados-nação. Estados é a nação politicamente organizada, por isso Estados-nação, ok? E a ideia então era formação dos Estados-nação como modelo de organização social e política dos Estados europeus. Não incluem outras regiões do planeta. Tranquilo? Segunda afirmação da professora Camila. Nesse período ocorreu o quê? A colonização das Américas. Então, houve a expansão comercial ultramar. E, por consequência, o desenvolvimento do modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista, que nós conhecemos até hoje, é a acumulação de riqueza e de poder através do quê?
através da comercialização de produtos que eram fundamentais lá em termos de demanda na Europa, principalmente o quê? Ouro, pedras preciosas. Teve um período lá que Portugal ganhou muito dinheiro trazendo especiarias do Oriente. Então, o que acontece quando o modo de produção capitalista se desenvolve? Surge a burguesia, né? A burguesia é uma classe social resultante do enriquecimento através do capitalismo e não necessariamente integrada pelos nobres, né? Os nobres lá, os amigos do rei, os amigos principalmente dos feudos, das organizações tipo principados, etc., eles valorizavam o quê? A hereditariedade, não o capitalismo. O capitalismo, então, desmancha esse quebra-cabeça. Tranquilo? E a terceira afirmação é o desenvolvimento da moral burguesa liberal individual. Liberal individual no seguinte sentido: não queremos ninguém decidindo por nós. Aí vem o conceito de livre iniciativa. E individual por quê? Porque qualquer pessoa, desde que fosse empreendedora e conseguisse agrupar um determinado número de investidores, poderia partir para essa ideia de enriquecimento, de se capitalizar. Então veja que lá no século XV até o século XVII houve uma grande revolução social silenciosa causada pelo quê? Pela produção capitalista. Tranquilo? Beleza? Olha, esse slide então, ele traz um resumo bem concreto do início da conversa. O que vem depois? Veja aqui comigo. O Estado-nação, então, rompe com a forma de organização feudal ao se estruturar a partir de 3 elementos essenciais. Primeiro, a noção de soberania política da autoridade governante, que, como eu falei, era o monarca, o imperador ou o rei. E essa soberania, então, era vista como o único centro de poder legítimo a impor suas decisões e sua jurisdição, ok? É importante você anotar aí que esses reis, esses monarcas, esses imperadores se davam bem, na maioria das vezes, quando estavam aliados com a igreja. Tanto que era praxe uma autoridade da igreja coroar esse rei, esse imperador. Então havia uma certa parceria entre a igreja e essas monarquias novas, tá? Havia aí um complemento entre elas. Agora, a partir dessa emergência desses monarcas, o fundamental é que se separou igreja de religião, né, de uma forma geral, de política, de governo. Tranquilo? Lembrando que existiu sim o Estado do Vaticano, ainda existe até hoje, ele foi muito grande num determinado período. Então, esses são arranjos institucionais que ocorreram. Tranquilo até aqui? Vamos para frente? Bem, segundo aspecto, a ideia de território. Então, passaram a ocorrer as demarcações de fronteiras, dentro das quais o poder político era exercido. Então, surgem os limites geográficos de cada um desses estados, né, que hoje nós chamamos de países, embora, sob o ponto de vista jurídico, eles sejam estados. Tranquilo? Então, veja lá, ó, a ideia de território bem demarcado, juridicamente aceito, e isso, então, constitui mais um passo importante para a criação do Estado moderno, ok? Terceiro aspecto, a noção de povo, né? A noção de nação, nós já conversamos sobre isso nessa aula. O que é povo ou nação? São indivíduos que habitam o território e são súditos, são submissos do monarca, tá? Então, o que tem aí de diferente em relação à visão moderna é que nós não somos súditos hoje dos estados, nós somos cidadãos do estado, nós temos mais liberdade, mais movimentação do que tinham os indivíduos que habitavam esses estados na condição de súditos, portanto, de submissos ao monarca. Tranquilo até aqui? Vamos para frente? Bem,
O que acontece no século XVIII? No século XVIII começa o declínio do Estado absolutista e consolida-se, anote isso aqui, que isso aqui é importante, o Estado liberal. A ideia de Estado liberal está fundamentado em 3 aspectos. Primeiro, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela foi fundamentada dentro dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Você provavelmente já conhece isso, né? 1789, queda da Bastilha. Então, nesse momento, houve o quê? Houve um rompimento da burguesia com a elite nobre, né? com os monarcas. Então, 1789, século XVIII, portanto, começa a haver essa mudança na história. Paralelamente, em 1776, ocorre o quê? Ocorre a Revolução Americana. A Revolução Americana é o momento em que os Estados Unidos se independem da Inglaterra e se tornam, com o passar do tempo, e até de certa forma rápida, uma potência aqui mais para o Ocidente, uma potência aqui nas Américas. Então coloca lá como segundo aspecto de declínio do Estado absolutista a Revolução Americana, tá? E outro aspecto paralelo a isso tudo é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, então, coloca a indústria e o comércio em primeiro plano, e aí começa a surgir o conceito de tecnologia. E os estados absolutistas ainda estavam conservando aquela estrutura de elite da nobreza, aquelas suntuosidades todas, e aos poucos, então, eles foram perdendo essa capacidade. Quando ocorre isso? Isso ocorre a partir do século XVIII, e é Estado moderno ainda, ok? Vamos para frente? Bem, o que tem de característica no Estado liberal? Deixa eu anotar aqui em cima, veja aqui, ó. Aqui está escrito, Revolução Francesa, liberdade. Liberdade para quê? Para viver e produzir. Tá vendo? Viver e produzir, ou seja, a gente tem aí o primeiro momento da fuga da submissão ao monarca. Não é mais necessário pedir autorização de tudo para o monarca. Ainda existem em todos os estados algumas atividades, algumas ações, algumas iniciativas que precisam autorização do Estado. Mas a essência é liberdade para viver, aí entra o conceito de direito de ir e vir, e o conceito de liberdade para produzir. Essa que é a ideia da liberdade nos ideais da Revolução Francesa, que eram liberdade, igualdade e fraternidade. Tranquilo? Bem, então voltando aqui, Estado liberal. No Estado liberal, então, a interferência do Estado nas relações sociais e econômicas é mínima, tá? O Estado liberal teve seu apogeu no século XIX. Veja que tudo muda mais ou menos de 100 em 100 anos. Não é uma mudança muito rápida. Então vamos entender bem esse Estado liberal. O Estado liberal é aquele que dá liberdade para a produção e a forma de organização social das comunidades. Então esse é um Estado liberal. Veja, no Estado liberal existe sim a interferência do Estado ainda, mas tanto na área social quanto na área econômica em nível mínimo. Tranquilo? O Estado é apenas um complemento, ok? Vamos para frente. Então veja aqui, ó, a limitação das funções do Estado ocorre com a separação dos poderes que se fiscalizam um ao outro, balanceando o quê? A influência de cada um deles. Que poderes, hein? Os poderes que nós conhecemos hoje. Poder judiciário, poder executivo e poder legislativo. Tranquilo até aqui? Vamos para frente? Bom, vamos então fazer um rápido resumo do que nós já vimos, para você ter aí um feedback para uso futuro. Estado absolutista surge então no século XV a XVIII. O Estado liberal existe de 18 e 19, tá? Tranquilo? E daí vem o Estado do bem-estar social. O Estado do bem-estar social, ele é oligárquico e provedor. Isso cai em prova, tá? Seu auge foi aí entre 1920 e 1930. Então veja que nós estamos falando aí de algo que ocorreu há 100 anos atrás já, tá? Então vamos entender bem. O que é um
Estado oligárquico. O Estado oligárquico é um Estado em que tem uma oligarquia, um grupo, uma elite que domina. Isso é uma situação interessante, porque nós tivemos aí a democratização do mundo, mas ele sempre tem o quê? Tem uma cúpula diretiva, e se essa cúpula diretiva é fechada, não deixa que ninguém entre para influenciá-la, nós temos então uma oligarquia. Tá? Então anota aí, oligarquia sinônimo elite política. Ok? Tranquilo? Bem, Estado provedor. Estado provedor é uma situação, e você vai ver que eu coloquei aqui no texto, que caracterizou um determinado estágio do mundo. O Estado tinha que prover todas as necessidades da população, educação, saúde, segurança, etc, etc. Aqui no Brasil, nós ainda temos esta visão. Nós temos essa visão que o Estado deve prover tudo. Então a gente entende que o estado do bem-estar social é algo desejável pela população. Mas você vai ver aqui na frente que já lá em 1920 a 1930, como reflexo da Primeira Guerra Mundial, como reflexo da desestruturação da capacidade do Estado de produzir bens e serviços para a população, o estado de bem-estar social deixa de existir. Então vamos lá. Esse estado de bem-estar social teve seu auge, então, entre metade do século XIX até mais ou menos 1920 e 1930. O que aconteceu nesse período? Até aí, então, nós tivemos primeiro a Primeira Guerra Mundial, que desestruturou todos os países da Europa, e como consequência disso, ou paralelamente a isso, nos Estados Unidos, em 1929, nós tivemos a quebra da Bolsa de Valores. Então, aí então se chegou à conclusão que o Estado não poderia ser um Estado de bem-estar social, principalmente ligado à ideia de Estado liberal. O que surge aí? Surge o Estado democrático, social e intervencionista, que é o modelo que nós temos hoje na maioria dos países. Então veja aqui, ó, o Estado democrático, então a democracia chegando forte. Social, então com foco em ajudar as pessoas, mas não prover tudo. E intervencionista, começa de 1930 em diante. Na verdade, ele até começa um pouco antes. O grande modelo de Estado intervencionista foi a chegada do modelo comunista na Rússia e seus países próximos. Isso ocorre quando? Ocorre em 1917. A gente coloca 1920 e 1930 porque se consolida a partir de 1920 e 1930. A Primeira Guerra Mundial acaba em 1918. Então, aquele período de 1917 e 1920 foi uma situação de caos. E no retorno do caos se percebeu que o Estado devia ser mais intervencionista, embora pudesse ser democrático e não oligárquico. Tranquilo? Veja aqui uma afirmação do Montenegro e do Basile, de 2003. Veja aqui, ó, ele diz assim, ó, a pobreza pós-Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, aquele caos, a Revolução Russa de 1917, determinaram o quê? Profundas modificações no Estado. Veja que sempre nós estamos falando do Estado ocidental, que abandona sua postura de guardião apenas da ordem e da segurança, que é o modelo liberal, e transforma-se em um Estado inspirador, certo? E realizador do bem-estar social, ok? Então, foi necessário, durante um certo tempo, prover as necessidades da população, ok? Então, tivemos aí de 1920 a 1930 esse Estado do bem-estar social. Com a quebra da Bolsa nos Estados Unidos, isso deu um reflexo no mundo inteiro, o Estado continuou dando cobertura para a população, mas já com uma visão intervencionista. Ou seja, ele começou a programar políticas públicas, ok? Então vamos lá, ó. Vamos ver aqui algumas características que você precisa saber. O que é um Estado democrático? Ocorre quando a participação do povo de modo regular. Tranquilo, né? Características do Estado democrático: possui normas jurídicas, tem um regime de república, então tem agentes públicos que decidem em nome do povo. Isso nós conhecemos bem, né? Estamos falando aqui do Brasil.
Tem participação popular direta através de plebiscito, referendo, iniciativa popular na criação de leis. No Estado social de direito, observe que o Estado atual, está aqui, ó, vou voltar aqui atrás, ó, ele é democrático, já expliquei, social e intervencionista. Na visão social de direito, o que acontece? O Estado não é um novo Estado, ele não substitui o Estado democrático. Ele é uma nova face desse Estado democrático. Neste caso, então, o Estado deixa de ser mínimo e passa a ser intervencionista. E o que é um Estado intervencionista? Você tem que anotar aí. Um Estado intervencionista é aquele em que o Estado se transforma em agente de desenvolvimento e de justiça social. Dessa forma, ele possibilita aos indivíduos exigirem ações do Estado em educação, saúde e como agente econômico. Mas, observe, é diferente daquela situação do estado de bem-estar social, em que o Estado se preocupa em suprir necessidades infantis, necessidades de idosos, ele arrecada e ele mesmo executa tudo, tá? Observe que se você for analisar a história recente desse Estado moderno, você vai encontrar modelos diferentes. Você vai encontrar o modelo da União Soviética, né, que une os países da Rússia e os seus vizinhos, que era totalitário e ele decidia tudo, então ele era totalmente intervencionista. E nós temos estados com graus diferentes de intervenção. Então, na prova, é muito importante que, além de você conhecer essa evolução do Estado moderno, você se prepare para responder situações de como era o Estado comunista, como é o Estado socialista, como é que é o Estado capitalista. Então, você tem que fazer mais algumas pesquisas sobre esses assuntos. Aqui, nós temos a visão global, a visão sistêmica. Agora, dentro do tempo que você tiver, aprofunde esses conhecimentos. Tranquilo até aqui? Muito bem. Por outro lado, continuando a nossa conversa, no Estado social, a participação da sociedade através do quê? Através de conselhos. Esse assunto de conselhos cai muito em prova, tá? Então, veja lá. Conselhos são o quê? São canais de participação que articulam representantes da população e membros do poder público, estatal, em práticas que dizem respeito ao quê? À gestão dos bens públicos. Essa afirmação é do Gon, é de 2001. Então, temos aqui a definição do quê? De conselhos. Os conselhos constituem-se normalmente em instituições da gestão pública de composição paritária entre participantes da sociedade e do governo, são criados por lei, regidos por regulamento aprovado por seu plenário, tendo caráter obrigatório, uma vez que os repasses de recursos ficam condicionados à sua existência e, dessa forma, então, eles assumem atribuições consultivas, deliberativas ou de controle. Um conselho de gestão, por exemplo, é uma forma de organização administrativa que possibilita o quê? Possibilita a participação da população na gestão das políticas públicas, possuindo funções distintas. Veja aqui como apareceu isso aqui numa prova de 2015, questão da Fundação Getúlio Vargas, texto certo. Quando um conselho realiza controle e acompanhamento das ações de gestão dos governantes, entende-se que está desenvolvendo o quê? A função fiscalizadora. Tranquilo? Bom, essa é uma visão, então, desses conceitos de Estado e essa evolução que começa, como eu falei, lá na Idade Média. Temos aqui, então, a sequência. Começamos aí com a monarquia absolutista, depois vem o Estado liberal, depois vem a emergência da burguesia, e aí nós temos o quê? Temos o Estado do bem-estar social e, por último, o Estado intervencionista. É sobre esses conceitos que você vai ter que responder em prova. Se você já estiver bem informado sobre isso, tranquilo. Se você não tiver, dê uma pesquisada nesse material e complemente esses assuntos. Bons estudos! E até uma próxima aula.